Oi lindezas! Bem-vindos ao terceiro capítulo dessa nossa maratona One Piece. Muita coisa aconteceu, incluindo promessas e o que parece ter sido o nosso primeiro arco filler. Então vamos lá, eu sou o João e vou te falar. No último episódio que a gente parou, o Luffy ainda estava preso dentro da água e o Sanji pula para tentar salvá-lo. Só que ele foi lá seguido por um dos homens peixes, o cara do kimono. Para relembrar como foi que a gente chegou até aqui, assista o último episódio que está aqui no card e no link da descrição para não ficar perdido. Valeu! E para piorar a situação, aquele polvo que tinha lutado contra o Zoro agora pulou na água também para ir atrás do Sanji. Agora, na falta de um homem-peixe, nós temos dois tentando complicar a situação. Complicou. E do nada esse polvo praticamente explode. Isso porque um dos últimos ataques do Zoro era basicamente assim. Se você fica parado, sobrevive. Do contrário, você morre. E o que foi que o povo inventou de fazer? Foi nadar. Consequentemente, morreu. E morreu. E isso deixou o caminho livre para o Sanji finalmente salvar o Luffy, quebrando a pedra que estava lá deixando ele preso na água. E agora, com o capitão do Chapéu de Palha livre e de volta à superfície, a luta final contra o Arlong começa. Bem tranquilo. É porradaria e destruição que não acaba mais. O Arlong Park, que é praticamente o covil dessa gangue de homens-peixe, fica praticamente em ruínas. E o mais doido de tudo, o Luffy consegue quebrar os dentes do Arlong. Pô, isso é muito legal, porque na hora a gente pensa, pô, até que enfim, um dano, isso aí já é praticamente um caminho indicando a vitória. A gente vai viver! Mas o Arlong é metade tubarão, e ele chega a falar que é normal quebrar e até mesmo trocar os dentes. E aí ele começa a fazer isso repetidas vezes. Ele arranca a própria dentição muitas e muitas vezes, falando a cada dente novo que cresce, ele fica cada vez mais forte. E aí ele usa toda a estrutura dos dentes como se fosse assim uma espécie de arma, porque essas presas, além de serem fortes, são muito afiadas, capazes até de cortar a pele de borracha do Luffy. Então a gente foi de um sinal de vitória para um sinal de derrota. A gente vai morrer! E a parte engraçada é que o Luffy, sendo o gênio que ele é, ele começa a utilizar uma dessas dentições como uma parte de dentadura. Ele coloca nele mesmo, porque é borracha, né? Ele consegue mexer aqui a mandíbula dele. E aí ele coloca lá uma das dentaduras, uma das mandíbulas assim do Arlong para poder morder o próprio Arlong. Porque se os dentes dele são tão fortes assim, pode ser que cause algum dano no próprio, né? É verdade. Essa estratégia até que dá certo por um tempo, só que o Luffy acaba perdendo os dentes e aí ele apanha muito mais. E no meio dessa luta toda, o Luffy acaba indo parar no antigo quarto da Nami. E lá ele viu as centenas, os milhares quase de mapas que ela fez no decorrer dos anos. Nisso ele meio que percebe que a Nami estava sendo utilizada como quase uma escrava pelo Arlong. E aí ele fica com mais raiva, com mais motivação ainda para bater no Arlong e finalmente consegue dar o golpe final nele. Assim, a Vila Kokoyashi fica livre da ditadura dos Homens-Peixe e também a Nami ficou livre para poder decidir o que fazer agora da vida. E com isso, ela decide se juntar ao Chapéu de Palha, formando assim oficialmente a tripulação composta nessa foto aqui, ó. Que legal que tá agora. E a Nami, ela é praticamente assim a razão do grupo todo. Todos os outros, os 4 caras ali, são praticamente uns tapados. Que burro, dá 0 pra ele. E mais uma vez, a cada vilão que eles derrotam, a fama deles como pirata vai crescendo e consequentemente a recompensa pela cabeça deles também. Agora eles estão lá na casa dos milhões. Tudo isso? E essa fama toda faz com que Mihawk se encontre com o Shanks. E isso eu realmente não esperava. Não sei por que motivo eu jurava que o Shanks estava morto, desaparecido ou algo do tipo. Errou! E depois disso tudo, a gente volta a ver Bug, o palhaço. Ele agora tá em busca de vingança por ter perdido a batalha lá no comecinho e tudo mais. Ele meio que vai parar numa ilha com um tiozinho esquisito com um corpo de baú. Parece ser ali também um episódio filler, só que até que divertido de assistir. A surpresa realmente vem quando aparece essa personagem aqui, ó. Ela já tinha aparecido outras vezes, só que antes com essa aparência aqui. E ela foi responsável por apresentar pra gente o Kobe. Essa daqui é a Alvida, a primeira vilã que apareceu no anime todo. E assim, tanto na sua primeira aparição quanto agora nessa segunda, as duas não foram lá grande coisa. Infelizmente ela é um personagem que assim não tá marcando tanto. Não tem lá grandes momentos, sabe? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Ela também tá atrás de vingança e por isso ela acaba fazendo aliança com o Bug. E juntos vão atrás do Luffy, que agora tá na última cidade antes da Grand Line. E a partir daqui a coisa começa a ficar interessante. É mesmo? Mesmo. O
o primeiro oficial da marinha com poderes aparece. O Capitão Smoker, ele é capaz de transformar o seu corpo em fumaça, só que não é apenas uma coisa assim, apenas fumaça, só uma coisa gasosa. Não, ele consegue transformar essa fumaça em algo sólido e com isso causar bastante dano em quem quer que seja. E o cara ali é poderoso, ele é foda, ele conseguiu assim, depois que ele chegou na cidade, nenhum outro pirata conseguiu colocar os pés ali. As cenas de luta deles são bem legais. A única coisa mais legal do que isso é você dando like aqui no vídeo e se inscrevendo no canal para conhecer toda quarta-feira um anime novo e acompanhar maratonas, novidades, curiosidades e muito mais doideiras que eu vou trazendo aqui no canal. Já vi que se inscreveu, valeu, mandou bem. Tu manda muito bem! O cara é imponente, consegue fumar 2, 3, 4 charutos de uma vez. E nessa cidade em que ele manda, o pessoal lá do Chapéu de Palha decide meio que tirar uma folga. A Nami vai fazer compras, o Zoro arruma umas novas espadas, o Usopp arruma confusão, o Sanji participa ali de um campeonato de culinária que foi bem legal de ver. Comida boa. E o Luffy, ele conhece mais da história do seu grande ídolo, o rei dos piratas, Gold Roger. E nisso ele descobre que nessa cidade foi o último lugar em que o Roger esteve e também é ali onde está o local em que ele foi executado, né? E com isso o Luffy fica doido, ele quer conhecer o último lugar em que o rei dos piratas esteve. Só que assim, estar na praça onde ele foi executado não era o bastante. Luffy inventa a moda de ficar no cadafalso, que é aquela espécie de palco, palanque, é o local lá em que o pessoal que ia ser executado ficava e a galera em volta ficava tudo olhando. Ou seja, ele queria estar no local exato em que o Roger foi executado. Ele queria ter também a última visão que o rei dos piratas teve. E olha essa ironia, é nesse exato lugar em que o Luffy quase morre decapitado pelo Bug. A sorte é que um raio atingiu os dois, e como o Luffy tem um corpo de borracha, esse raio não causou tanto dano nele. Ele tem toda a razão. E esse raio veio junto com uma tempestade muito forte, tão forte que até tirou o navio do porto, e aí os quatro tiveram que dar um jeito de alcançar o navio. E nessas horas o poder de borracha do Luffy vem a calhar. E é a partir desse momento em que eles conseguem alcançar o navio, até o final dessa nossa maratona aparece ali o primeiro arco filler, que são aqueles episódios que não acrescentam tanto para a história principal, sabe? Que é a jornada do dragão milenar. Uma garotinha, Apis, é refém da marinha. Nossa, mas a Marinha sendo vilã, fazendo as pessoas de refém? Assiste lá o nosso primeiro capítulo para você poder entender. Valeu! Ela é refém porque ela tem uma ligação com os dragões milenares. E segundo a lenda, os ossos dessas criaturas são responsáveis por criar uma substância mágica muito incrível, que pode dar a imortalidade. O elixir da vida, que torna quem o bebe imortal. E o almirante Nelson Royale quer essa substância para ele. E por isso ele sequestra a Apis para poder tirar a informação dela de onde encontrar esses dragões, esses ossos. E para ajudá-lo nessa captura, nessa busca, ele contrata um mercenário, Eric, que pelo que deu a entender no episódio, ele também come uma Akuma no Mi e ele ganha o poder da Kama Kama no Mi. E isso dá a habilidade para ele de transformar o vento em lâminas, muito eficiente em ataques distantes. É como se fosse uma super arranhada. E durante aquela tempestade, a Apis consegue fugir desses dois e acaba sendo encontrada ali pelos nossos protagonistas. E aí são mais 10 episódios focados em proteger a Apis, em conhecer a história do dragão e, assim, claro, combater esses dois caras que estão atrás dela. Depois de idas e vindas, assim, o Eric consegue capturar o dragão e agora vem a hora dele entregar o dragão para o Almirante Nelson, certo? Não. Errado. Como todo bom mercenário, Eric trai o seu patrão e decide ficar com o dragão só para ele. Previsível, não? É sim. Esse arco termina de um jeito emocionante até. Durante todos os episódios, o dragão tá mal, tá meio que doente. E o tempo todo a gente é levado a acreditar que no momento em que ele fosse para casa e encontrasse lá o caminho de volta pro lugar que ele pertence, ele ficaria melhor, ele se recuperaria. Porém, quando ele chega nesse lugar especial, ele morre. Ué? Mas ele volta. Na verdade, ele renasce e até com uma espécie de memória residual, porque ele se lembra da sua vida passada. E isso é muito legal, porque ele consegue manter aquele vínculo, aquela ligação com a Apis. E esse arco acaba praticamente assim. Ryuji, ele volta para o seu local de origem. O Almirante Nelson é derrotado.
Contudo, o Eric ainda tá vivo, ainda tá dando trabalho, e a luta final dele contra o Luffy aparentemente vai ficar só pra próxima parte da nossa temporada. Porra, pelo amor. E agora, nos melhores momentos, nos melhores episódios, do 41 ao 50, acredito que seja o próprio episódio 50. Meio que tá indo de 10 em 10 quase. Nesse momento, o Usopp dá conta de arrumar confusão com o maior pistoleiro ali de East Blue, que é Daddy, o papai. E o Usopp descrevendo o Luffy como sendo um capitão maligno, sem dó no coração, é muito engraçado. Esse episódio como um todo é muito divertido. E na hora do desafio, a Nami chega falando algo mais ou menos assim. Ai, minha nossa, tô curiosa pra ver qual é a cara do idiota que resolveu que vai duelar com ele. Tinha que ser ele. Essa dublagem deve ter ficado horrível. É verdade. E o povo da cidade, na pura sacanagem, já tinham deixado até uma cova separada pro Usopp. Eu sei que isso parece ser meio triste, mas ali naquele contexto, na verdade, ficou engraçado. Foi muito legal. Tá bom. E o segundo melhor momento, o segundo melhor episódio, que vai lá do 51 ao 60, eu escolho o episódio 53, que é quando eles alcançam um navio depois que ele sai do porto por causa da tempestade. E nesse momento, debaixo de chuva, de vento, daquela confusão da tempestade, os 5 decidem fazer uma espécie de juramento. O Sanji promete que vai se dedicar a encontrar o All Blue. Luffy diz que vai se tornar o rei dos piratas. Zoro promete que vai se tornar o maior espadachim do mundo. A Nami diz que vai conseguir construir o seu mapa mundi. E o Usopp promete que vai se tornar uma pessoa mais corajosa, que ele vai virar um grande guerreiro do mar. E isso é legal porque assim, a gente já conhecia esses objetivos, só que antes era algo pessoal ali, individual de cada um. Agora que eles fizeram essa promessa para o bando, para o grupo, se eles decidirem desistir, eles não vão estar traindo apenas eles mesmos, mas também vão estar traindo a galera, né? A companhia ali. E essa sensação de eu não posso desistir, porque do contrário eu vou estar traindo a confiança dos meus amigos, dos meus companheiros, meio que vai dar ainda mais motivação e incentivo para eles se dedicarem ainda mais nas batalhas. E isso vai deixar tudo muito mais empolgante. E eu mal posso esperar para os próximos episódios. E vocês aí, o que estão achando dessa maratona? Gostaram de relembrar desses episódios? Também acham que esses momentos são os melhores nesse meio tempo? Deixem aí nos comentários e depois se inscreva aqui no canal e ative o sininho para ficar por dentro de todas as doideiras nerds que eu trago aqui para vocês. Valeu pela atenção e tchau!